E aí, turma, tudo bem? Seguindo com as nossas aulas, essa semana nós vamos continuar com o trabalho sobre os povos pré-colombianos, né? Em outras palavras, os povos que habitaram a região da Mesoamérica. Os maias, eles, tanto como os indígenas brasileiros, eles têm sua parcela de importância nessas discussões, e cabe aqui um adendo. Quando vocês pararem para prestar atenção no que diz respeito à periodização, vocês vão perceber que os maias eles habitaram e montaram seus impérios em um período extremamente anterior ali à colonização espanhola na América, né? Isso acontece porque as culturas maias elas se desenvolveram realmente em um período anterior, mas o que nós tivemos acesso sobre a história maia só foi possível graças a esse contato aí com o europeu. Então, na grande maioria das vezes, o que sabemos sobre os maias são narrativas que passaram por uma análise aí de pesquisa e que foram desenvolvidas em um período bem posterior à história mesmo de desenvolvimento dessas civilizações. Então, tem muita coisa ainda que é pouco explorada. É um dos melhores conteúdos do bimestre, não só os maias, mas essas culturas mesoamericanas aí. É um material extremamente interessante. Tem aluno que gosta porque é envolto em alguns mistérios aí, algumas coisas que não são tão bem explicadas até hoje pela história, né, pela arqueologia e por outras áreas de apoio e suporte. Mas é um conteúdo que vale a pena sempre a gente estar revendo, né, devido à sua importância para a formação da América como um todo, né, principalmente aí os povos da América Latina, né, que tem essa base de formação fortemente atrelada aos povos indígenas. É, Primeiramente, primeiro ponto que nós não devemos descartar, que é a localização. Os maias eles vão se desenvolver próximo à península de Yucatán, que fica ali no Golfo do México, perto do Mar do Caribe. É uma região bem localizada, se não tem erro mesmo, tá? É, E um detalhe interessante, eu queria que vocês percebessem esses pontos, como vocês podem ver ali, nós temos vários quadradinhos marcando várias cidades. A gente vai entender já já. E isso aí é a lógica dessas marcações, tá bem? Sobre aquilo que eu falei para vocês. Os maias eles possuem aí uma periodização bem característica. Nós temos o chamado período pré-clássico, né, que está diretamente associado ao desenvolvimento mesmo da sociedade maia, às conquistas. O chamado período clássico, que é o que seria o período de maior ascensão das grandes construções, juntamente com o pré-clássico também, claro, né, e de grande expoente religioso e cultural. E nós teremos o período pós-clássico, aí, que já trata de um período de queda e quebra, de início mesmo do fim das sociedades maias e toda a sua cultura, né, a quebra. Toda não, porque eles vão influenciar outros povos que vão acabar dando continuidade. E aqui eu queria fazer um adendo necessariamente sobre os povos que vão estar associados a essa região, os outros povos que vão vir e até os que vieram anteriormente a isso. As culturas elas se assemelham de uma forma tão interessante que fica muito evidente a influência que uma teve sobre a outra, né, as interações. Principalmente os maias e astecas, se vocês, quando vocês pararem para ver os astecas também, boa parte dos elementos culturais são extremamente semelhantes. Até com relação às divindades, a gente percebe como há uma semelhança mesmo, rituais e várias outras coisas. Eles meio que dão continuidade ali a algumas práticas. Essa é as pirâmides de Tikal, uma das cidades, uma das grandes cidades maias aí, tá bem? Essa imagem que vocês estão vendo. Bem, sobre a civilização maia, pouca coisa se sabe, né? O que tem por certeza mesmo é que no período correspondente à colonização espanhola, os maias já praticamente estavam deixando de existir. Nós tínhamos ainda alguns povos que falavam nahuatl, que é a língua nativa mesmo, alguns nativos que tinham essa descendência, e as cidades maias praticamente é, já não existiam mais. Né? Outra coisa sobre as sociedades maias que a gente tem que levar em consideração é que tudo indica que eles tiveram uma descendência fortíssima com as civilizações toltecas que habitaram aquela região. É,
Se vocês observarem essa cabeça aí de pedra, uma informação, tá? Ela não é maia. Isso aí é uma construção tolteca, né? Uma cabeça dessas aí, que é bem característica dessa sociedade. Outras sociedades nativas da Mesoamérica, anteriores aos toltecas do mesmo período, vão ter a mesma produção. Tá? Isso é espelhado principalmente pelos traços, pelos desenhos, pela forma. Posteriormente vai ser bem espelhado essas formas, esses desenhos, esses traços aí, em alguns registros maias. A gente começa a perceber que alguns elementos estéticos eles acabam sendo reproduzidos ali posteriormente com outros povos nativos da Mesoamérica. Então, não é um padrão estático a um povo. Então, claramente, a, a, a sociedade maia, para chegar no seu ápice, ela acabou bebendo muito das vivências que os toltecas acabaram deixando para esse povo. Tá? Isso fica bem evidente aí com os achados arqueológicos, tá? Que as pessoas, que o pessoal que trabalha necessariamente nessa área encontra. É, outro ponto necessário para a gente entender essa sociedade é que, diferente de outras, os maias eles não formaram um estado unificado. E aí a gente vai começar a discutir isso melhor aqui, tá? É, a sociedade maia ela não formou um estado único, fechado, restrito ali. Nós tínhamos dentro da sociedade, daquele mapa que vocês viram anteriormente, diferentes cidades, cada qual com seu imperador, cada qual com seu sacerdote, e que detinham elementos culturais muito semelhantes, né, que tinham seus princípios culturais extremamente semelhantes. Não era uma unidade, ali eles não formavam uma coisa fechada, restrita, isolada. Cada qual com suas características mesmo de organização política. Então, não podemos pensar a sociedade maia como uma sociedade fechada, mas sim ali uma sociedade hierarquizada, tá? De poder descentralizado, como eu falei, existiam várias sociedades, várias cidades independentes, cada qual com seu imperador, né? O imperador ele tinha uma ligação religiosa muito grande. O imperador maia ele era militar também. Outra característica. Os maias eram povos extremamente militarizados. Então a figura do militar ela tinha um peso enorme para aquele povo. Isso vai ser bem mais forte também com os astecas, isso é falado. Né? Uma sociedade militarizada, o imperador acabava também sendo chefe militar. Uma sociedade extremamente religiosa também, tanto que vários dos rituais, todos os processos ali que os maias realizam têm um apego mesmo com a religião. Uma coisa que eu não trouxe nesse slide, porque eu preferi achar melhor trabalhar ele com os astecas, é a ideia dos sacrifícios humanos que eram praticados nessa sociedade. Os astecas vão dar continuidade a esses rituais aí, tá? Mas a gente percebe os vestígios de registros falando sobre essas ritualísticas nas sociedades maias também. Nós temos ali os comerciantes e os artesãos como uma parcela fundamental para a população, principalmente porque os maias eles realizavam comércio com outras sociedades do período, então eles estavam sempre mantendo contato ali através do comércio, além de camponeses e escravos. Uma coisa que é necessária se falar: essas construções megalíticas como pirâmides e tudo mais, só é possível nessa sociedade por causa dessa hierarquia. Nós temos aí um imperador que manda, ordena, obriga que as camadas mais baixas da sociedade produzam para ele. Você não vai ver uma coisa dessa nas sociedades indígenas brasileiras, onde praticamente existe uma igualdade de poderes ali, onde ninguém manda em ninguém, né, entre vários parênteses aí. Então, isso é uma peculiaridade clara e objetiva das sociedades maias, tá bem? Uma coisa interessante aqui, né? Como eu já falei, os maias eles possuíam um comércio ali com outros povos da Península do Yucatán. Então, desde tubérculos, milho, cacau. E eu trouxe essa imagem do milho para representar uma coisa para vocês. A gente tem uma visão do milho amarelinho comum na nossa sociedade, mas não é o único tipo de milho que existe não, tá? Naquela região ali do Golfo, ou melhor, na Península do Yucatán, em tantos outros espaços ali do México, da Mesoamérica de forma geral, nos Andes também é assim. Existe uma diversidade de tipos de milho considerável, tá? Nós temos esse hábito aí do cultivo do milho amarelinho, que tem uma descendência egípcia aí, mas a diversidade de tipos de milho é bem visível. Além da criação de animais, uma característica interessante dos maias é que eles criavam abelha, peru, outros bichos também. Eles tinham essa lógica.
E outra coisa comum mesmo é que a semente do cacau ela era utilizada como moeda, muitas vezes para troca e manter uma relação de comércio, tá? Eles usavam a semente do cacau, que eu achei bem interessante. Que é essa imagem, essas coisinhas pretas que vocês estão vendo aí, tá? No slide, tá bem? Reforçando, os maias, em sua grande extensão, eles eram em sua grande história, eles eram politeístas. Eles acreditavam em muitos deuses. Boa parte da cultura maia, ela foi registrada no Popol Vuh. O Popol Vuh seria o livro sagrado ali dos maias. Cugumatos e Huracan como os deuses sagrados que vão dar origem à vida e aos seres, né? Uma coisa que é interessante que eu percebo nas culturas, nas leituras que eu faço sobre os maias é que os deuses maias, astecas também, vão ser deuses guerreiros. Os astecas eles também vão ter essa ligação, né? Deuses guerreiros, deuses fortes. Outra característica muito interessante também é que a noção de bem e mal ela é bem relativa. Se você for comparar com outras sociedades, como a nossa, que tem um maniqueísmo bem determinado, isso aqui é bom, isso aqui é ruim, isso não acontece tanto com os maias. As divindades elas têm o seu papel, digamos assim. E os maias eles têm um sistema de escrita, né, com essas representações. Claro que ele vai sofrer diversas alterações, né, não é um padrão ao longo da história, mas geralmente representavam dentro do sistema de escrita iconogramas que ali representavam deuses, como posso falar para vocês, chefes antigos, lideranças. Claro que cada símbolo desse representava uma fala, tinha um peso, né? Era uma escrita iconográfica, mas só que ela narrava uma história, não era uma coisa fechada. Por isso que muitas coisas que hoje é possível ser estudado sobre essas civilizações só foi possível por causa desses processos, esses sistemas de escrita que nós temos aí. A escrita na Hualt, que posteriormente vai dar origem, por exemplo, aos escritos do Popol Vuh, é uma das bases dessa sociedade. Ou melhor, é um dos vestígios, né, que ficaram dessa sociedade, que serve até hoje para serem analisados e desenvolvidos novos materiais de pesquisa. Tá? Seguindo, os maias eles têm algumas particularidades, né? Primeiramente, o calendário. O calendário maia ele era um calendário cíclico com 365 dias, né? Muito semelhante ao nosso na questão de quantidade de dias. Eles tinham um calendário lunar também. Os maias tinham dois calendários, né? Esse mesmo calendário de trabalho, que era outro, que funcionava de outra forma. E sempre que um calendário se fechava, ele dava continuidade a outro ciclo. Então era cíclico. No ano de 2012 tinha a ideia do fim do mundo, que o mundo ia acabar no final de 2012, que era como posso dizer, a ideia dos maias de fim de mundo. Isso acontecia porque o último ciclo dos maias fechava naquele ano, né, e que não se tinha continuidade. Como os maias desapareceram, acreditava-se que o mundo também ia acabar no período. Bem interessante e repercutiu muito, virou até filme um tempo. Mas que a gente sabe que não tem nada a ver. Né? O calendário maia era tão eficiente que os astecas pegaram para si isso e utilizaram recorrente também. As pirâmides maias elas podem ser percebidas aí que eram pirâmides escalonadas, né? Elas tinham formato de escada. Aí você me pergunta, professor, os maias eles tiveram contato com os egípcios ou com os mesopotâmicos ali? Não, impossível, né? Por causa da distância temporal, mas a resposta é não. Não. Ah, professor, e por que eles faziam pirâmides também? Não se sabe. O formato da pirâmide é muito sugestivo. É um formato que traz estabilidade. Né? A base mais larga, o topo mais estreito. Então, por uma lógica mesmo, é um formato de construção extremamente viável para estar se fazendo. Né? Mas não tem nada certificado, demonstrado aí que eles tiveram contato com outras civilizações, principalmente com as nossas. Os maias eles tinham uma prática religiosa aí, um jogo de bola maia. Era um jogo de guerra, né, porque os perdedores acabavam morrendo, ou melhor, os vencedores acabavam morrendo como forma de sacrifício, né? Mas era um jogo ritual com uma bola pesada, cerca de 3 quilos ali, que não podia ser tocado com os braços nem com os pés, né? Na verdade só podia se usar o quadril e as coxas para passar a bola num ciclo que ficava na parede, que é essa representaçãozinha que vocês estão vendo logo abaixo aí, tá? E aí eu deixo para vocês essa atividade, coisa pouca, 3 questões. Lembrem de estar respondendo também o questionário online, que ele é de grande importância para a continuidade das nossas aulas.
E qualquer dúvida, entre em contato que a gente está aí para se ajudar, ok? Obrigado, valeu e até a próxima.